Boa tarde, meu povo. Vou fixar o tema e dar uns minutos para a galera chegar na live. Vamos falar sobre por que colocar limites e expressar desejos. Opa, o suporte tá de mau humor. Resolve quase 90% dos seus problemas. Dá só uns. Decidi fazer uma live no horário que é meio estranho, né? Mas tá tudo bem. É o horário que pode ser feito no momento. Então só dá uns minutinhos pro povo chegar. Enquanto isso, vamos de oráculo, vamos de tarô. Vamos ver aqui. Eu não consegui fixar o tema, mas é isso. Por que colocar limites e expressar desejos resolve quase 90% dos seus problemas? Bem-vinda quem está entrando, Andréia, Flavinho, Sintucumar, Cajefiquim. Eu não sei pronunciar tudo, hein, gente? Então, vamos lá. Vou tirar uma cartinha do tarô antes. Dá tempo de vocês chamarem outras pessoas. Essa live vai ser bem legal e polêmica, provavelmente, como sempre, né? Acho que eu amo a polêmica. Polêmica para mim é trazer coisas novas, trazer novas formas de ver a vida, de pensar sobre as mesmas coisas, quebrar crenças e padrões limitantes. Então, eu anotei aqui algumas coisas pra gente falar hoje e antes de tudo eu vou tirar uma cartinha do tarô aqui como um conselho. Vamos ver o que esse oráculo nos apresenta como conselho. Uau, que interessante, saiu a carta da justiça. Opa. O que esse arcano poderia nos trazer como conselho para todas as áreas da vida? Seja racional, seja imparcial, seja justa. Não se deixe levar por excesso emocional, né? Seja imparcial como a justiça. Cumpra os deveres, cumpra as obrigações, esteja realizando aquilo que você sabe que é o correto. É um conselho interessante do tarô. Então, 12h05, vou começar aqui a colocar os limites. Vou começar a trazer essa questão dos limites, tá? Deixa eu só chamar algumas pessoas aqui. E aí, vamos entrar no tema. Por que colocar limites e expressar os seus desejos resolve pelo menos aí 90% dos seus problemas? Vamos lá. Eu trouxe exemplos práticos, eu trouxe exemplos que eu vivi e ainda vivo. Então, são coisas assim, provavelmente tudo que eu vou trazer aqui são coisas que realmente aconteceram na minha vida ou eu vi na vida de alguém, enfim. E vamos lá. Vou trazer alguns exemplos. Contando uma história. Certa feita, eu era gestora de jovens aprendizes e aí eu sempre tinha o costume de chegar com fone de ouvido. Eu chegava ouvindo música, né? E especialmente Michael Jackson, né? Eu tenho assim um amor muito grande pelas músicas de Michael, gosto muito de Michael, né? E
eu lembro que nesse dia, Michael, e era uma outra música também que eu adorava chegar ouvindo, que era Sweet Child Mine, de Guns N' Roses. E aí eu lembro que eu sempre chegava antes, né, do meu horário, eu tinha que estar lá às 7 horas, chegava às vezes 10 minutos antes ou um pouco mais. E eu chegava ouvindo essas músicas, né, que são músicas que na época, que assim, pra mim, estavam na top das minhas playlists. Aí, no determinado dia, uma colega de trabalho, naquele momento ela era colega de trabalho, depois virou amiga pessoal, ela chegou e ela chegou falando bastante assim, né? Ela me viu chegando no trabalho e ficou falando e tal. E eu estava ouvindo a música, né? E querendo terminar de ouvir a minha música. E aí naquele momento que ela chegou comunicando, falando o que ela queria, eu olhei para ela e fiz assim, faz o seguinte, eu não vou te ouvir agora. Nesse momento eu quero terminar minha música. Depois de terminar minha música, eu vou parar e vou dar atenção para você. Porque não é justo comigo e não é justo com você. Porque nesse momento, se eu for parar para te dar atenção, não é o que eu quero fazer, primeiro ponto. E segundo, não vai ser justo comigo e com você, porque eu não vou te ouvir com verdade. Eu não vou te ouvir com genuinidade. Então você vai aguardar quando terminar a minha música, aí eu vou parar aqui e eu vou ouvir você. Eu não sei se essa amiga não tá aqui agora, mas foi engraçada essa situação, porque eu lembro assim do olhar dela de como assim essa pessoa falou isso pra mim? Como assim essa pessoa teve essa coragem de dizer que ela não ia me ouvir porque ela estava querendo terminar de escutar a música dela? Né? E aí eu lembro que ela depois me contou assim que foi um pouco chocante para ela ouvir aquilo, mas depois foi algo que ela admirou, que ela achou assim interessante, né? Uma pessoa trazer aquela verdade. Então, esse foi o primeiro ponto. Eu quero que vocês imaginem essa mesma situação. Você tá lá super empolgada com a sua música, chega uma colega de trabalho, até uma amiga sua, e naquele momento a única coisa que você quer é terminar de ouvir a sua música. O que é que você faria? Você daria pause na música para poder escutar o seu amigo ou sua amiga? O que é que você faria? Então, é uma pergunta aí para vocês, tá? Outros exemplos. Parentes que vão na sua casa sem avisar. Quem nunca, né? Quem nunca viveu isso? Eu acho que, sei lá, 50 ou mais de 50% da população mundial, não, brincadeira, brasileira, que muitos brasileiros são chamados aglutinados, né? São pessoas que viveram, para quem está chegando, a gente está falando, porque colocar limites e expressar desejos resolve quase 90% dos seus problemas. E aí eu estou dando alguns exemplos para vocês. Já dei o primeiro exemplo, estou no segundo exemplo. Parentes que aparecem na sua casa sem que você tenha convidado ou simplesmente sem avisar. Para quem não sabe, eu já fui casada durante 10, 11 anos. E durante esse tempo eu tive uns desafios com alguns parentes do meu esposo. E aí acontecia uma coisa bem interessante. Eu sempre fui uma pessoa que achei óbvio que se eu for na casa de uma outra pessoa, eu vou avisar. Até porque corre o risco da pessoa não estar em casa, corre o risco da pessoa não querer me receber. Olha quem pensa aí nessa questão. A pessoa não querer... Nossa, entrou muita gente, mas bem-vindo. Bem-vindo aí, galera. Então, corre o risco da pessoa não querer te receber naquele dia porque ela tá ocupada ou porque ela também não tá muito legal. Vou falar sobre isso também. E aí, vem lá parente de ciclano, de fulano, de beltrano, veio da Nárnia te visitar sem avisar, né? E aí, faz o quê? Faz o quê, Joy? Faz o quê? Então, eu tive esse problema com algumas pessoas, com alguns familiares. E aí eu lembro que eu comecei a colocar o quê? Limites. E qual é o limite nesse caso? Fulano, fulana,
olha, quando você for na minha casa, avise. Fui super mega clara. Tinha momentos que a pessoa aparecia na minha casa, eu estava ocupada. Tinha momentos que a pessoa aparecia na minha casa, eu estava dormindo. Tinha momentos, ou eu estava descansando, relaxando, que ela aparecia na minha casa. Até teve situações que a pessoa apareceu na minha casa e eu estava namorando, pasme. E isso me incomodava muito, né? E era uma pessoa, assim, muito próxima da gente e eu dizia para a pessoa, venha na minha casa avisando. E aí a pessoa parece que não estava muito, assim, conseguindo entender talvez esse limite, porque ela não tinha esse limite com os parentes dela, né, que apareciam na casa dela a qualquer momento, enfim, a forma, a configuração da família era diferente. E aí, um determinado dia, a pessoa... Ah, Cleia, adoro o quê? Diga aí. Bem-vinda também. E aí, um determinado dia, a pessoa apareceu na minha casa, eu estava dormindo, né? Ela me acordou chamando, e aí o que eu fiz? Eu não levantei para poder atender a pessoa, eu permaneci deitada e dormindo. Fui dar ali vazão ao meu descanso. Ela chamou, e eu não atendi. Depois disso, o que aconteceu? Ela comentou comigo, né? Eu fui lá na sua casa e aí chamei, acho que não tinha ninguém. Aí eu falei a real. Não, na verdade tinha sim. Eu estava em casa, eu estava dormindo, acordei com você chamando, mas eu continuei no meu sono porque eu já tinha avisado antes que quando você fosse na minha casa, você avisasse. Porque às vezes eu estou ocupada e naquele momento eu estava ocupada com o meu descanso. Depois dessa situação, nunca mais essa pessoa foi na minha casa sem avisar, nunca mais. E aí vocês podem continuar na live porque tem um medo muito grande falando sobre colocar limites e expressar desejos, e eu vou falar sobre isso na live também. E a gente vai fazer também um exercício no final, como todas as lives a gente tem feito. Então, quem nunca passou por uma situação aí como essa, né, que você pode pensar que é uma situação constrangedora, poxa, a pessoa vai na minha casa sem avisar, né? E aí, um outro processo aí que pode ter sido resolvido simplesmente colocando limites. Foi resolvido a partir do momento que eu coloquei o limite. Por quê? Observem que o limite, nessa situação específica que eu estou contando para vocês, não foi simplesmente ter avisado para a pessoa, só venha na minha casa quando você avisar. O limite não foi esse. O limite foi quando a pessoa teve o comportamento de romper o meu limite, que era esse, eu não dar atenção. Eu não reforçar o comportamento da pessoa e agir de acordo com o meu limite. Antes disso, eu mesma estava desrespeitando o meu limite quando a pessoa aparecia na minha casa sem avisar e eu recebia. Vocês conseguem compreender isso aí, né? Então, coloquei limite, resolvi um problema. Aí tem gente que vai dizer assim, mas a pessoa não te odiou, mas a pessoa não fez isso, a pessoa não fez aquilo, fica aqui que eu vou falar sobre isso também. O maior medo das pessoas sobre colocar limites, expressar desejos. E uma outra questão que eu vivi também sobre limites. Bem-vindo, mano. Sobre limites, né? Quando eu também estava... Bom dia, meu amor. Quando eu também estava nessa relação, acontecia de que algumas pessoas... Gente, estou falando sobre colocar limites e expressar desejos resolve quase 90% dos seus problemas. Estou trazendo exemplos reais da minha vida para vocês, em que as situações são simplesmente resolvidas colocando limites, expressando desejos. E aí eu tô indo para um outro exemplo, tô no terceiro exemplo já,
falando sobre nessa mesma relação que eu vivi com vocês, em que haviam parentes que vinham na minha casa sem avisar e eu resolvi esse problema. Teve uma outra situação que tinha uma parente desse meu esposo, que ela vinha na minha casa e ela tinha o hábito de arrumar as coisas, né? E nessa época eu era uma pessoa que eu não tinha muito tempo, né, em casa, eu trabalhava fora, eu era gestora de jovens aprendizes, eu passava no mínimo 12 horas aí fora de casa. E aí tinha algumas coisas que eu mantinha numa arrumação que eram práticas para mim. Por exemplo, eu saía muito cedo, então eu precisava tomar café antes de sair, e aí eu mantinha algumas coisas ali que eram itens do café num determinado local, que era mais prático para mim. E aí eu lembro que essa pessoa, que era parente desse meu esposo, desse companheiro na época, ela ia na minha casa e ela gostava de arrumar as coisas, de limpar, enfim. E eu entendi que isso era uma forma que a pessoa tinha de demonstrar afeto. Só que isso para mim era altamente invasivo, né? Porque eu tenho ali o meu espaço, eu quero que o meu espaço seja respeitado. Se eu colocar o meu deck de tarô aqui, eu quero que o meu deck de tarô aqui permaneça. Inclusive hoje é uma das regras da minha casa, né? Quem eu trago na minha casa, eu já aviso logo as regras. Ó, a minha casa tem algumas regrinhas. Primeiro, o que você tirar do lugar, você vai colocar exatamente no lugar onde você tirou. Segundo, o que você sujar, você vai limpar, não importa o que seja, de um prato a banheiro. Você sujou, você limpará. São regras claras da minha casa, limites claros da minha casa. E eu já aviso, né? As pessoas que vêm a primeira vez, eu já aviso isso, né? E a terceira coisa eu normalmente não sirvo as pessoas. Isso é um limite também claro para mim. Eu não gosto de ficar colocando comida, ou a pessoa vem na minha casa, eu vou colocar café para ela. Não, a minha casa eu apresento os itens para a pessoa. Aqui é geladeira, aqui é fogão, aqui você encontra prato, aqui você vai encontrar alimento. Olha, se vira. Se eu tiver com vontade de cozinhar, de servir, eu faço, mas eu não tenho isso como obrigação. Então, para mim é um limite claro. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, e aí eu já deixo isso muito claro para a pessoa. Naquele dia que eu tô com vontade de fazer isso, eu simplesmente pego e faço. Tá? Mas é uma regra da minha casa, então eu coloco um limite logo assim que a pessoa entra, né? Para ela não vir enganada. E aí essa pessoa tinha essas coisas, né, de mudar as coisas do lugar. Num certo dia ela foi passar, acho que um final de semana na minha casa, e aí quando eu voltei, né, assim do trabalho, ela tinha mudado várias coisas da minha cozinha de lugar. Eu simplesmente pirei. Literalmente pirei, mas eu pirei muito, gente. Eu tô aqui nos exemplos sobre colocar limites e expressar desejos para quem tá chegando. E aí, eu lembro que na época eu fiz o seguinte, eu não tinha tanto... Eu já tinha essa questão de colocar limites e expressar desejos, mas não da forma como eu tenho hoje e como eu estou desenvolvendo cada vez mais. Cada dia mais exigente. E aí, eu lembro que nessa época, eu cheguei primeiro, eu conversei com meu companheiro, eu disse pra ele, olha, ou você vai falar, né, que isso não pode acontecer. Não, ó, você vai chegar na minha casa, você vai ver um copo aqui, você vai colocar aquele copo exatamente naquele lugar. Ele é o meu limite, né? É o meu desejo. Se eu coloquei naquele local ali, é porque tem um motivo para estar ali. Então eu não quero que a pessoa chegue na minha casa e ela mude as coisas do lugar. Isso é óbvio para mim. Isso é outra coisa também sobre que eu vou trazer para vocês, sobre expressar aquilo que você acha que é óbvio. A maioria das vezes a gente peca sobre isso, porque o que é óbvio para mim muitas vezes pode não ser óbvio para o outro. Então eu sou uma pessoa conhecida por justamente colocar limites para o outro, limites óbvios, tá? Eu vou expressar o óbvio, entre aspas, para não correr riscos. E aí,
Nesse momento eu lembro que eu falei para ele, ou você vai falar para a pessoa e vai dar um limite para essa pessoa, né? Eu não quero que isso aconteça na minha casa, ou eu vou falar. O que é que você prefere? Eu lembro que isso foi uma coisa bem desafiadora na relação. Tá aí um dos motivos porque a relação não perdurou, porque existia desrespeito de limites, né? Então é uma questão muito forte, reforçando até com um exemplo que eu já trouxe aqui. Quando você não expressa o seu limite de forma clara para o outro e o outro rompe esse limite, quem rompeu o limite foi você. Foi você que não expressou, foi você que não deixou claro. Foi você que, por medo de desagradar, medo de não ser amado, medo de perder o amor, esse é o principal problema, muitas vezes, pelo qual a gente não expressa desejos e não coloca limites. E quando eu falo expressar desejos, são desejos claros. Também vou trazer exemplos. Eu ainda estou nos exemplos dos limites, tá? E eu falei da questão da música, né? Com uma amiga, os parentes que vêm na sua casa sem avisar, parentes que querem mudar. Ah, tem uma coisa muito legal que eu tenho como limite. Eu não atendo ligações. Eu sou uma pessoa extremamente rara de você ligar para mim e eu atender. Salvo algumas questões, é muito raro eu atender uma ligação. O meu celular, ele vive propositalmente no modo avião. É proposital. Ah, Joy, por que você não atende ligações? Pode ser uma emergência. Aí eu tinha essa questão também, né? Por que eu não atendo ligações? Primeiro porque eu trabalho com atendimento e eu trabalho com o celular. Se alguém me liga, o que realmente acontecia muito no meio de uma sessão, por mais que a pessoa que eu esteja atendendo não veja, eu vejo, aquilo me desconcentra, né? Então é uma forma de me manter ali concentrado naquilo que eu estou fazendo. Então eu não atendo ligações. No meu WhatsApp tem lá bem escrito, quer falar comigo? Deixa um recado, evite ligar. Limite. Aí a pessoa começa a ligar para mim e, porque seu celular não atende? Porque eu não atendo chamadas. Eu não atendo chamadas, a não ser que a pessoa, normalmente, ela fale comigo que ela vai me ligar. Isso é um limite para mim. Salvo raríssimas exceções, eu atendo o celular, né? E aí, quando eu posso, quando estou desocupada, quando eu estou livre, aí eu vejo que é uma chamada de alguém próximo, eu atendo. Até de cliente, normalmente eu não atendo, mas dou suporte pelo WhatsApp. É um limite para mim. E a segunda coisa, eu também não gosto de falar no celular, gente. Eu gosto de falar olho no olho, olhando para a pessoa, na cara ali. E eu já passo muito tempo fazendo um trabalho que é olhar no olho através do online, que é a forma com que eu trabalho e atendo no momento. Então, quando são pessoas mais próximas, eu prefiro o contato mais olho no olho, pessoal. Eu não gosto muito de falar pelo telefone, é uma coisa minha, eu não gosto. Então, é um limite também que eu fui colocando para as pessoas. Uma outra situação que eu já vivi, acordei num determinado dia e minha irmã estava na minha casa com meu cunhado. E só que nesse dia eu não estava com vontade de conversar, eu não estava com vontade de estar interagindo com pessoas, eu estava com vontade de ficar quieta, eu estava com vontade de ficar trancadinha no quarto, quieta, né? E aí eu cheguei para minha irmã e acho que foi pelo WhatsApp, se eu não me engano, eu fiz assim, irmã, hoje eu não tô na vibe de conversar. O que eu preciso hoje é ficar aqui quietinha no quarto. Eu vou ficar aqui quietinha no quarto. Eu lembro que nesse dia eu só saí do quarto, eram 17 horas, né? E eu fiquei ali dentro do meu casulo interno, dentro da minha necessidade no dia e no momento. Vamos lá. Primeiros encontros, primeiros dates, exemplos também pessoais. Toda vez que eu ia para um primeiro encontro com uma pessoa, antes eu já avisava para ela algumas coisas, né?
aquilo que eu achava que era importante dela saber para que eu não perdesse tempo nem ela. A primeira coisa, eu ia avisando para a pessoa, primeiro assim, pessoas que eu conhecia por um aplicativo, por exemplo. Fulaninho, o que você está buscando no aplicativo? Primeiro que a minha bio no aplicativo já é muito clara, né? O que eu quero? Estou buscando relacionamento. E aí eu colocava isso muito sério. O que eu quero, os requisitos da pessoa, né? O que era um limite para mim. Então eu ia colocando o máximo de informações lá que a bio do perfil me permitisse. E aí a pessoa falava algo para mim, né? Ou ela estava ali empolgada com outras coisas, e aí eu dizia para ela, eu fiz, olha, a minha necessidade no momento é X, qual que é a sua? A minha é Z. Então ok, você vai procurar alguém que satisfaça essa sua necessidade, eu vou fazer o mesmo. E aí, às vezes, as pessoas ficam um pouco, assim, tipo, chocadas, né? Porque elas estão mais acostumadas com o condicionamento social de terem que ser quem elas são para poder agradar o outro. Aí é um problema. Uma questão também aqui que muitas mulheres sofrem. Sexo, né? A pessoa, ela fica com medo quando ela vai ter relações com uma pessoa que ela nunca teve antes, porque ela fica assim, ai, mas e se ele me bater agora? E se, sei lá, ele fizer alguma coisa? Então, antes, eu já coloco todos os limites. Olha, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai acontecer. O que eu gosto é X, Y, Z. Então, ao mesmo tempo que eu estou dando limite, eu estou expressando o desejo. E o que eu quero que seja feito de forma explicitamente clara, gente. Explicitamente clara. O mais específico que você puder ser, seja. Peque por excesso nesse sentido, mas não peque por falta de informação. Então, falando aqui, continuando sobre essas questões, eu trouxe exemplos reais, né, sobre limites. E agora eu vou trazer alguns exemplos reais sobre desejos, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha desafios de expressar desejos. Eu também tinha desafios de expressar limites com pessoas que são próximas. E até hoje, às vezes, eu tenho uns desafios com algumas pessoas e aí o que eu trago para ela? Olha, é muito desafiador para mim te dizer isso, porque eu estou nesse momento com medo de te magoar e você é uma pessoa importante para mim, mas eu preciso te dizer que tal coisa é um limite. Ponto. Eu estou sendo vulnerável, verdadeira, genuína primeiro comigo e depois sendo genuína também com o outro. E aí, 90% dos problemas que a gente tem, a gente resolve colocando limites e expressando exatamente o que a gente quer. Uma coisa que é bem interessante aqui, que eu quero trazer para vocês, é que tudo isso tem uma base muito forte no princípio da comunicação não violenta, que muita gente acha que comunicação não violenta é ser compassivo, né? Falar de uma forma tão compassiva e muitas vezes não tem nada a ver com isso. Vocês podem observar que todos esses exemplos que eu dei aqui, que são pessoais, são exemplos que normalmente as pessoas vão até me ler como eu fui rude ou como eu fui grosseira, enfim. Então, muitas vezes a comunicação não violenta vai implicar de que aquela pessoa que implodia as coisas, que não falava, que guardava, que ficava ali com medo de desagradar, o medo da reação do outro, medo do julgamento do outro, enfim, diversas questões, ela simplesmente comece a expressar exatamente o que ela quer e o que ela não quer. Né? Limite é isso, o que eu não quero, o que eu não vou admitir. Tá? Então, muitas questões, a maioria das nossas questões, tem o limite envolvido ou falta de expressão de desejo também. E aí eu pergunto para vocês pensem em situações em que você gostaria de ter dito: eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não estou com vontade de fazer, e você fez. Eu quero que vocês pensem nessas situações.
ou situações que você queria uma determinada coisa da pessoa, você não disse isso para a pessoa de forma clara e específica. O que é um pedido claro e específico? Um exemplo aqui meu também. Uma certa feita eu cheguei para minha irmã e fiz assim: irmã, eu quero que você faça para mim, que você cozinhe para mim, mas eu quero que você cozinhe para mim uma lasanha. E enquanto você cozinha, eu quero ficar sentada de prega sem fazer nada. Como que é isso para você? Tem um grande risco de você expressar o seu desejo. Um grande risco. Na verdade tem alguns, mas tem um que eu adoro, esse grande risco. Qual é o grande risco? De você receber exatamente aquilo que você pediu. Né? E aí eu lembro que minha irmã olhou e fez assim: eu vou ter o maior prazer de fazer isso. E foi muito legal, porque foi um pedido extremamente específico que foi feito, e foi feito até melhor do que eu tinha pedido, né? E aí eu quero que você cozinhe para mim. Tem uma questão no pedido que é muito legal e também tem a ver com o limite. Quanto mais você aprende a dizer não, mais você recebe o não do outro. O problema é que muitas vezes a gente tem crenças enraizadas de que se a gente disser não, a gente está rejeitando a pessoa. Ao invés de pensar que, na verdade, o que eu estou dizendo, né, o meu não, é um sinal de autoacolhimento e autocuidado. Quando você diz não querendo dizer sim, a primeira pessoa que você deixa de acolher e a primeira pessoa que você rejeita é você mesmo. E aí, pessoas que têm esse costume normalmente podem sofrer desafios com a raiva. É uma pessoa que ela vai ficar estressada com muita facilidade. É uma pessoa que ela vai, tá naquele limite das emoções, na flor da pele. Ela pode ter muita raiva contida, muita tristeza contida. Tudo porque ela não está sabendo colocar limites e expressar desejos, né? Então, um outro exemplo de desejo claro e específico. Um amigo meu que veio para cá naquele dia, eu gosto muito de receber carinho numa determinada parte do meu corpo, que é o rosto, que é muito engraçado isso, né? Então, expressar desejo de forma clara para um amigo foi dizer para ele assim: amigo, eu quero 15 minutos deitada no seu colo e eu quero que você faça carinho no meu rosto. E aí eu lembro que para esse amigo era muito desafiador naquele momento, né? Porque muita gente não está acostumado com essa expressão de limites claros e desejos claros. As pessoas estão acostumadas a deixarem as coisas subentendidas. Ah, mas porque o outro tem que saber. Mas porque o outro... Às vezes nem você mesmo sabe. Que dirá o outro? O outro também muitas vezes não sabe dele. E você está querendo que o outro saiba sobre você. Voltei. Quem tem a responsabilidade de saber exatamente aquilo que você quer, com limites e regras claras, é você. E a sua responsabilidade é comunicar isso para o outro com o máximo de clareza possível, para que você seja compreendido naquilo que você quer. E aí eu tenho percebido cada vez mais, aprendendo isso, que a vida, em muitos sentidos, ela é extremamente simples. Só que a gente complica muito pelos condicionamentos sociais que a gente recebeu. É quando o pai ou a mãe ou o cuidador da criança, a criança não quer fazer determinada coisa, né? Que muitas vezes não é uma obrigação, vamos dizer assim, né? Não é uma responsabilidade da criança, como estudar, por exemplo. E aí ela não quer cumprimentar uma pessoa. Ó, que exemplo polêmico. E aí o pai e a mãe, nossa, faz, mas você vai deixar papai e mamãe triste. E aí a criança vai lá fazer uma coisa que ela não está com vontade de fazer, porque ela está ali sendo chantageada emocionalmente com a emoção dos pais. Ai, mas se eu fizer tal coisa, fulano vai ficar triste.
Uma coisa que é super importante que você saiba: você não é responsável pelas emoções dos outros. Primeiro ponto. Você é responsável pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos e pelos seus comportamentos. O que o outro vai pensar ou deixar de pensar quando eu digo não para ele é um problema ou não dele. Deixe o outro lidar com isso. Você vai ter que lidar com o desconforto que você tem quando você expressa um limite e um desejo de forma clara e específica. Então, desejos claros e específicos são isso. Você determina até hora, se possível, como eu fiz com esse amigo meu. Eu quero 15 minutos deitada no seu colo e eu quero receber carinho no rosto. Ele podia ter me dito não? Sim, com toda certeza. Agora, o grande risco é eu receber exatamente aquilo que eu pedi, como nesse dia eu recebi, mais até do que eu pedi. É um outro risco, receber mais do que você pediu. E aí, tem algumas questões aí, quais são os reais medos por trás desse comportamento. Muitos de vocês podem estar ouvindo os exemplos e talvez achando assim algo absurdo, mas como que eu vou falar não para essa pessoa? Como que eu vou dizer não para minha mãe? Como que eu vou dizer não para o meu pai? Como que eu vou dizer não para aquela festa de família que eu não tô a fim de ir, que eu acho que é um saco, né? Que é perda de tempo com um monte de gente, de parentes que eu não tenho nem afinidade. Como que eu vou fazer isso? Lidando com o desconforto que é fazer isso. O grande desconforto, o medo real por trás de dizer não, o medo real por trás de dizer exatamente aquilo que você quer, é medo de não ser amado ou não ser amada. Aí você pode dizer para mim assim: Joy, mas na verdade eu não falo explicitamente o que eu quero porque eu tenho medo de parecer carente. O outro vai pensar que eu sou carente, ou o outro vai pensar que eu sou exigente, ou eu tenho medo, receio de falar não para aquela pessoa e magoar fulano de tal, ou a pessoa vai se afastar de mim. Tudo isso vai culminar no medo de perder amor. Todas essas questões estão voltadas para um único medo: o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito completamente. Também é o medo de não ser amado, porque a aceitação completa faz parte do verdadeiro amor. Então, a gente tem essa crença, muitos de nós têm essa crença enraizada de uma forma que a gente não consegue simplesmente fazer algo que seja diferente disso, porque a pessoa entra num loop de culpa terrível. Mas eu não, eu não posso não ir naquela festa de família. É Natal, nossa, o que vão achar de mim? Você vai ter que lidar com o desconforto do que as pessoas vão pensar sobre você. E uma coisa também que é interessante para você começar a colocar cada vez mais limites e desejos claros é o seguinte: mas eu vou sentir culpa se eu fizer isso. Sinta culpa. Qual é o problema de sentir culpa? Não tem problema em sentir culpa. Você vai sentir culpa e vai colocar não. E vai expressar exatamente aquilo que você quer. E você vai lidar com a sua culpa. Tá tudo bem sentir culpa. É permitido para você sentir tudo. Essa é uma outra questão. É permitido para você sentir tudo. É permitido para você ser humano. Seja exatamente aquilo que você é nesse momento. Humano. E ser humano envolve você ter a capacidade de sentir diversas emoções. Então, sinto culpa por colocar o meu limite, sinto culpa por expressar o meu desejo. E aí o que você vai fazer com a sua culpa? Você vai ouvir, você vai escutar, você vai acolher. Julgamento: porque o outro vai pensar de mim nisso, se eu fizer aquilo.
não existe. O que existe é eu me julgar por isso. Antes do outro me julgar, quem me julga sou eu, na minha própria ação. Ai, mas eu vou ser vista como X. A voz está aqui na sua cabeça. Ah, Joy, mas o outro realmente pode ver. Pode. E se o outro te vê dessa forma, é uma questão dele. Você não tem domínio sobre o que o outro pensa. E uma coisa que é importante que a gente ter em mente é o seguinte: as pessoas, elas têm o direito de pensar o que elas quiserem pensar. Você não tem domínio sobre isso. Você tem domínio sobre, malmente muitas vezes, pelos seus pensamentos, né? Porque tem gente que não consegue silenciar a mente, e pelos seus comportamentos e sentimentos. Essa é a sua responsabilidade e é aquilo que está dentro do seu domínio e capacidade de trazer domínio. Mas o outro não. Você pode fazer algo com intenção incrível e maravilhosa para uma pessoa e presentear ela com alguma coisa e ainda assim ela olhar para aquele presente e dizer: nossa, fulano tá querendo me comprar. Ela não perceber a sua real intenção naquele momento. Isso pode acontecer. Então, você não controla a forma como o outro vai interpretar as coisas. Você pode ter a capacidade de controlar como você vai interpretar as coisas. E aí, o grande mistério da vida é: qual é a maior dor? A dor de talvez ser visto pelo outro como uma pessoa má, como uma pessoa exigente, como uma pessoa ruim, enfim, etc. Ou a dor de não ser quem você gostaria de ser e de não fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então, pensa sobre isso também. Se tiverem dúvidas, perguntas, coloquem aqui, por favor. É muito legal quando vocês interagem. Cadê esse povo todo? Então, a gente vai começar a fazer um pequeno exercício depois aqui sobre colocar limites e expressar desejos. Vocês vão ter uma missão para essa semana. Um outro medo também que aparece muito é o não, ou colocar limites, estar associado a sensação de rejeição. Quando eu digo não para o outro, eu sinto que eu estou rejeitando ele. É porque quando você ouve um não do outro, você está se sentindo rejeitado. E a ferida de rejeição não é o outro que causou em você naquele momento, mas é uma ferida que muitas vezes vem da sua infância, de você ter se sentido rejeitado. O outro nunca te rejeitará se você não se sentir rejeitado. É uma sensação que é interna e muitas vezes tem a ver com a forma que você foi criado, com seus pais, etc. O outro, ele nunca te abandona. A sensação de abandono é interna. Minha irmã, estamos todos te escutando aqui em casa. Pai disse que você realmente pode falar sobre isso, porque você vive o que fala. Amamos você. Ai, gente, que legal! Adorei receber isso, esse feedback. Realmente eu faço isso. Eu faço o máximo possível para viver aquilo que eu falo. É por isso que eu tenho uma coisa interna dentro de mim que é o seguinte: eu sinto que eu nasci para ensinar. Eu tenho uma coisa assim no meu coração que é ensinar, mas o ensinar para mim é uma coisa que é muito mais por mim e para mim do que para o outro e pelo outro. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu sempre tive a sensação de que esse dom de passar conhecimento, de passar informação, né? Conhecimento é uma coisa mais interna também, mas passar informação para as pessoas tem muito mais a ver comigo, daquilo que eu preciso aprender. Então, a melhor forma que você tem de aprender
é passar a informação muitas vezes. Então eu tenho uma coisa de sagitariana que é de justamente eu viver aquilo que eu tô falando. Eu gosto de falar do eu real, de mim. Eu também amo vocês. Sou muito grata por ter encontrado minha família de alma, que aí é uma outra coisa também. O medo de não colocar limites e não expressar desejos claros porque tenho medo de ficar sozinho ou sozinha. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês que vai ser muito legal. Essa semana eu encontrei um grupo no WhatsApp de meninas incríveis. Eu não sei se tem alguma delas aqui porque eu não passei meu Instagram também. Mas eu achei assim incrível o grupo, achei muito legal. E é um grupo de um jogo, é uma espécie de anime, de dorama, que é uma série chinesa, japonesa de amor. É um joguinho muito legal mesmo, A Lenda da Fênix, o nome do jogo. E aí eu encontrei essas meninas, que são meninas que têm mais ou menos a minha mesma idade, e elas gostam de animes, né? E assim, animes específicos, né? Animes, enfim, específicos. São séries específicas, chinesas, japonesas, orientais, que falam sobre amor, que contam histórias, enfim, cada uma tem uma coisa específica. E aí dentro desse grupo, né? Eu fui vendo que os gostos eram cada vez mais específicos. E aí uma coisa me chamou a atenção, né? Aí eu fiquei parada assim, observando as conversas das meninas e tal. E eu disse, meu Deus, existe gente para tudo quanto é gosto no mundo. Se você é uma pessoa que, sei lá, vou dar um exemplo mais esdrúxulo aqui que eu encontrar. Você gosta de tatuar o rosto, vamos falar isso aí. Você vai encontrar uma turma de pessoas que gostam de tatuar o rosto, como você. O mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas, eu adoro dizer isso. O mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Será que dentre essas 8 bilhões de pessoas não vai ter alguém da sua turma que pense de forma específica, próxima a você? Sempre vai ter. Você nunca, mesmo que você queira, você nunca vai estar sozinho ou sozinha. O que basta é você encontrar a sua turma. Encontre o seu clube do Bolinha. Encontre o seu clube da Luluzinha. Sempre vai ter pessoas que tenham pensamentos, comportamentos similares a você, mesmo que no seu meio você seja considerado estranho, né? Que seja considerado esquisito. Estranho e esquisito é só uma palavra para denominar aquilo que é diferente do padrão, aquilo que foge da norma, da normativa, né? E aí é algo muito legal, porque eu fiquei observando esse grupo, inclusive ele está aqui aberto, né? Porque eu tô com o notebook aqui aberto. E é muito engraçado ver isso, né? Essa questão da galera, desse medo da solidão que é incutido na gente. E também tem um sentido desse medo da solidão. Eu consigo compreender esse medo como um medo ancestral. Imagina os nossos ancestrais lá no período paleolítico, neolítico, da pedra lascada, e eles sozinhos no meio da selva, da floresta, sei lá, de onde que eles estivessem, não sobreviviam. Então, o ser humano, ele é sim geneticamente programado para entrar em grupos, em bandos, né? Porque a força de sobrevivência é maior, até porque a gente tem uma infância muito longa, né? Quantos anos aí um ser humano, ele demora para ele ter uma certa independência dos pais? Demora bastante tempo. Se você deixar um bebê sozinho, ele não vai se autocuidar. Ele precisa do cuidado dos pais, dos cuidadores, né? Ele precisa de que alguém vá lá alimente, que alguém troque fralda, que alguém dê banho, até uma determinada idade. Depois disso, ele começa a criar as suas autonomias, as suas independências, né? E aí ele começa a ser responsável pelo seu cuidado, pelo seu próprio cuidado. E aí, deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum exemplo para trazer. Acho que não.
Acho que não. Eu tenho um exemplo de um date. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui. Esse exemplo eu acho muito engraçado. Porque foi um exemplo assim que... Gente, uma outra coisa sobre isso. Cada vez que você conseguir colocar um desejo, um limite claro, tenha muito orgulho de você. Porque você está desconstruindo algo que foi construído, sei lá, talvez por 30 anos, 60. Quantos anos a gente passa tendo esse condicionamento social de que eu preciso ser aquilo que o outro quer que eu seja? E aí o outro, quando ele não aceita o seu não, ele não gosta de você, não se engana. Ele não gosta de você. Ele gosta do controle que ele tem sobre você. Ele gosta do fato de poder manipular o seu comportamento. A pessoa que só gosta do meu sim, ela não gosta de mim, porque ela não sabe respeitar o meu autocuidado. Ela não está sabendo respeitar que eu sou responsável por cuidar de mim mesma e que naquele momento o meu não é uma rejeição para ela, não tem nada a ver com ela, tem a ver comigo. O meu sim tem a ver comigo, o meu não tem a ver comigo, não tem nada a ver com o outro. A maioria das vezes não é porque, fulano, não. A maioria das vezes é porque naquele momento que você precisa é estar sozinho ou que você precisa é estar com um grupo de pessoas específico ou uma pessoa específica ou estar fazendo qualquer outra coisa ou não estar fazendo nada, né? Então, o não é um autocuidado. Assim como o sim é um autocuidado. E ainda digo mais para vocês, não confio em pessoas que não sabem dizer não para mim. Eu descobri isso há algum tempo. Eu não confio em pessoas que só sabem me dizer sim. E provavelmente você que está me escutando também não confia. Sabe por quê? Porque quando a pessoa ela tem um não frouxo ou ela não sabe dizer não, o sim dela também é frouxo. Quando ela fala sim, você não sabe exatamente se ela está querendo dizer sim porque ela realmente quer ou por causa de qualquer outro motivo. Mas aí é uma questão da pessoa também. Não cabe a mim ficar também interpretando limites de pessoas adultas, né? Então, eu vou fazer um exercício aqui agora com vocês. Mas antes de fazer o exercício, eu quero que vocês anotem um exercício prático, atividade prática. Gosto assim, atividade prática. Vocês têm um exercício prático de essa semana dizer exatamente aquilo que você quer. Fazer pedidos específicos, como eu trouxe nos exemplos aqui. Primeira coisa que você vai precisar fazer para fazer pedidos específicos é autoconhecimento. O que eu quero e o que eu preciso agora? Fecha o olho. Tem muita gente que tem dificuldade de responder isso porque está completamente desconectado de si mesmo, do seu corpo. Se eu pudesse dizer algo para alguém, conecta com o seu corpo. Seu corpo ele tem uma sabedoria para dizer com quem você deve estar, com quem você não deve estar, onde você deve estar, onde você não deve estar. O seu corpo ele te guia para as necessidades no momento, porque é instintivo. Então, eu diria para você fechar os olhos, respirar fundo. Esqueci até de colocar aqui para tocar uma musiquinha, mas tá tudo certo no universo. E aí, você ter uma clareza exata daquilo que você precisa naquele momento. Então, fechar os olhos, respirar fundo. Respira fundo 3 vezes. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. E aí você vai se perguntar o que eu quero e o que eu necessito nesse momento agora.
E respira fundo, sem pressa de que a resposta venha para você. Solta a necessidade de ter a resposta nesse momento. Talvez você não tenha a resposta agora e está tudo bem. Você simplesmente vai soltar. Quando a resposta tiver que vir, ela vai vir para você, mas talvez ela venha agora também. Mas o que eu quero com isso é evite a ansiedade de ter que ter uma resposta agora. A resposta ela vai vir quando ela precisar vir, quando ela tiver que vir. Mas só se pergunta, se conecta com o seu coração. O que eu quero, o que eu necessito nesse momento? Talvez você tenha até percebido assim, vindo uma resposta como, eu acho que eu quero dinheiro. Eu quero um relacionamento. Se veio algo como isso para você, continua perguntando o que eu ganho num relacionamento e o que eu ganho com dinheiro. Talvez você vai perceber que o que você realmente quer e necessita nesse momento não é isso. Muitas pessoas, elas dizem que querem o dinheiro, mas na verdade elas querem a sensação de segurança. E muitas pessoas dizem que querem um relacionamento, mas na verdade o que elas querem é a sensação de ter apoio e suporte incondicional. Então, talvez nesse momento você perceba que o que você quer, o que você necessita é ser amado. Necessito de amor, necessito de acolhimento. Necessito ser ouvida ou ouvido, sem que a pessoa dê palpite. Eu só quero ser ouvido, só isso. Eu só quero ser compreendido. Ou, às vezes, eu quero saber a opinião de alguém sobre alguma coisa. É importante saber observar qual é a sua real necessidade no momento. A partir disso, de identificar a sua necessidade real, você vai se perguntar também: como eu posso satisfazer essa minha necessidade? Talvez você tenha também dito que é a sua necessidade de relaxamento e descanso. Que ótimo. E aí você vai se perguntar: como eu posso satisfazer essa minha necessidade nesse momento? Como eu posso satisfazer a minha necessidade de descanso, a minha necessidade de ser ouvida, ou a minha necessidade de me sentir segura? E o primeiro pedido que você vai fazer agora é para você mesmo ou você mesma. E você vai se imaginar como se você estivesse num espelho frente a você. E aí nesse espelho que você está se vendo, que você está se olhando, tendo contato com você, você vai expressar o seu pedido de forma clara e específica. Você vai dizer para si mesmo, fala o seu nome. Joyce, eu quero que você me escute por 15 minutos. É isso mesmo, você mesmo vai se ouvir. Esse é o primeiro segredo de fazer pedidos claros e específicos para outras pessoas. É quando você aprende a fazer pedidos claros e específicos para você, para o seu interno. Eu quero que você compreenda que, como ser adulto, você tem condições e capacidade de satisfazer todas as suas necessidades e de respeitar
todos os seus limites. E aí você vai dizer, fulano ou fulana, fala seu nome e diz: eu quero me sentir segura agora, ou me sentir acolhida agora, me sentir amada agora. E pergunte para você mesmo, que está aí refletido pelo seu espelho, como eu posso me sentir segura agora? Como eu posso me sentir amada agora? O que pode ser feito para eu me sentir amada agora? Talvez você sinta a necessidade de se abraçar. Então se abrace. Eu quero que você sinta que você é merecedor, merecedora de satisfazer as suas necessidades e de colocar os seus limites. É um direito de nascimento que nós temos de ter as nossas necessidades satisfeitas e de ter os nossos limites respeitados. E você vai respirar fundo. E ainda com o seu eu aí na sua frente, visualizando esse seu eu no espelho, você vai perguntar para esse eu e dizer assim: qual é o limite mais urgente que eu necessito colocar hoje na minha vida? Talvez você sinta a necessidade de dizer mais um pouco de não para alguém, ou dizer não de forma definitiva para alguém. Talvez seja um relacionamento que você precise de dizer não. Eu não vou mais viver isso, porque isso desrespeita os meus limites e as minhas necessidades. Ou talvez você sinta, o que você precisa dizer não hoje? É uma situação? É uma pessoa? Sinta no seu coração, perguntando ao seu eu real, ou perguntando ao seu divino. Não sei como você se relaciona com Deus, como que é o seu relacionamento com o divino, como que você o chama, não importa. Se você chama de Deus, de divino, Espírito Santo, de universo, de energia, de força maior, de eu superior, não importa o nome. De grande mãe, de Deus, não importa. Deus não se importa com o nome que você chama ele. Deus não tem nome, ele é o eu sou. E você vai se conectar com essa força divina. Você pode perguntar para ela também. Chama o seu divino agora para te auxiliar. E pergunta: Criador, Deus, divino, fala o nome desse divino, como você chama ele? E você pode dizer: qual é o limite que eu preciso dar hoje? Qual é o grande não que eu preciso manifestar hoje? Talvez seja para uma situação. Talvez seja até para um alimento. Dizer não, porque aquele alimento te faz mal. Talvez seja uma amizade que você já tenha percebido que está te fazendo mal.
Talvez seja um relacionamento. Talvez você tenha que dar não parciais. O que é não parcial? Existe uma pessoa que você ainda necessita manter na sua vida, mas que você necessita de dizer alguns nãos para ela. E frente ao seu espelho, você vai dizer para você mesmo, para você mesma: olá, e fale o seu nome. E diga: a partir de hoje eu escolho me conectar mais com você. Que é você mesmo. Que é o seu eu real, refletido para você. A partir de hoje eu escolho dizer mais sim para mim. Mesmo que isso signifique dizer não para alguém que eu amo muito. E a partir de hoje eu escolho compreender. Você vai falar isso internamente. Que dizer não para o outro significa autocuidado para mim. E eu vou cuidar do outro, cuidando cada vez mais de mim e sendo uma inspiração para que o outro resgate a sua força de cuidar dele mesmo. Continue respirando e fale para si mesmo: eu mereço estabelecer limites. Eu mereço ter as minhas necessidades, os meus desejos satisfeitos, primeiro por mim mesma. E eu posso pedir ao outro, sem exigir que ele faça os meus pedidos, porque eu sou responsável por cuidar de mim. Eu posso receber apoio e suporte do outro, mas a responsabilidade de cuidar de mim é minha. E eu encontro formas de satisfazer as minhas necessidades, sem projetar nos outros isso. E eu posso fazer pedidos claros e específicos, porque eu escolho, a partir de hoje, não ser mais a minha própria barreira. Só respira fundo. Diga: eu posso dizer sim para mim. Eu posso dizer sim para mim. Eu quero que você visualize a sua criança agora. A primeira imagem que chegar de você como criança, sem julgar isso. E você vai olhar para essa criança agora e vai perguntar para ela o que ela necessita nesse momento. O que a sua criança precisa agora? E escute a primeira coisa que chegar para você. Talvez ela tenha te dito que precisa brincar, que precisa de um abraço, que precisa ser amada, que precisa ser acolhida. Não importa o que a sua criança tenha falado para você. Você, adulta agora, vai acalentar a sua criança. E você vai dizer para a sua criança: eu sou responsável por satisfazer todas as suas necessidades. Tudo o que você precisar, eu te dou. E ame a sua criança agora. Abrace a sua criança internamente agora.
Abrace, acolha a sua criança, diga para ela que ela pode, é permitido para ela fazer pedidos claros e específicos. Que você dá essa autorização para ela. E que ela pode também expressar limites, porque ela vai ser amada por você mesmo. Diga para ela, você não vai mais perder amor, porque eu te amo. Você nunca mais vai perder amor por expressar seus limites e suas necessidades, porque eu amo você incondicionalmente. E ofereça todo esse amor para sua criança agora. Acalente ela, abrace, faça carinho na sua criança. E vá visualizando que a sua criança entra numa bola de luz. Pergunte para o seu eu real qual a cor dessa bola de luz. E escute a primeira cor que vier para você sem julgar. E você vai visualizar que a bola de luz da sua criança vai ser dessa cor que chegou para você, que veio para você. As cores têm vibrações. E a vibração dessa cor vai ser passada para sua criança agora. E visualize essa bola de luz encobrindo essa criança com essa cor e vá visualizando que ela vai diminuindo, vai ficando pequenininha, pequenininha, até que você consegue pegar essa sua criança que está dentro dessa bola de luz com a mão. E com a sua mão você vai guardar a sua criança no seu coração, com muito amor, com muito carinho. E vai respirando fundo e aos poucos vai voltando. Quem quiser falar, é o momento de expressar como foi esse exercício aí para vocês. E aí eu deixo vocês, esse exercício é um exercício de cura, tá? Eu deixo vocês aqui com um exercício de essa semana fazer um pedido. Primeiro vocês viram que aqui tudo se trata de você e não do outro. A primeira pessoa que vai satisfazer as suas necessidades é você. Você vai trazer para si mesmo amor incondicional. E cada vez mais o medo de ficar sozinho, de ficar abandonado e etc. vai sendo diluído, porque você não vai mais se abandonar. Você está acolhendo a você mesmo, a você mesmo. E aí eu quero trazer um exercício prático também para vocês, que é essa semana fazer um pedido claro e específico para alguém. Pode ser, fulano, eu quero te abraçar por 15 minutos. Abraçar é muito bom, gente. Ou fulano ou fulana, eu quero que você me escute por 20 minutos aqui. Eu só preciso ser ouvida. Eu não quero ter uma opinião sobre o que eu vou falar. A minha necessidade no momento é só de ser escutado. Eu só quero que você me escute por 20 minutos.
Como é isso para você? Saiba que a mesma permissão que você tem de dizer não para o outro tem de te dizer não também. E tá tudo bem o outro te dizer não. Aceite. O real exercício aqui é expressar, é parar de ser a sua própria barreira. Eu quero também deixar vocês com uma atividade prática para essa semana, que é pense nos seus limites. Pense naquilo que você não suporta que seja feito com você de nenhuma forma. E comece a dizer não. Uma dica que eu dou para quem tem muito desafio ainda de dizer não é no início, diga não explicado, dê explicação para o não. Cada vez vai ficar mais fácil, mais tranquilo para você dizer não sem precisar explicar. Dizer simplesmente não, eu não quero, não estou com vontade. E aí você vai dizer não para a pessoa, dizendo: eu não vou fazer isso porque eu tenho um compromisso. E que compromisso é esse? Um compromisso com você mesmo ou com você mesma. Você não precisa explicar o compromisso para a pessoa. Você simplesmente vai dizer não porque eu tenho um compromisso. É um exercício prático para essa semana. Pessoal, 1h18 de live. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem a live com outras pessoas. Se você tem curiosidades aí com tarô, você pode marcar sessão comigo através do direct. Se você tem muitos desafios com o que foi tratado aqui, passado aqui, eu estou atendendo com terapia transpessoal, constelação sistêmica, Theta Healing, tarô e outras técnicas transpessoais como essas que vocês viram aqui, que vocês participaram aqui, de forma individual e também de grupo, né? Com meu Deus, fugiu a palavra. Com a série Eu Sou o Amor da Minha Vida, tá? Em breve eu vou abrir inscrições para esses encontros. Ai, meu irmão colocou aqui, taróloga maravilhosa. Gratidão, irmão. Valeu. E aí, se vocês sentirem no coração de fazerem sessões comigo, aqui estou. Se não for comigo, procure terapia com alguém que seja da sua confiança. Eu sugiro terapia para todo mundo, gente. Terapia transpessoal, tá? E é isso. Gratidão. Até o próximo encontro. Compartilhem a live com outras pessoas que você sabe que vai ser importante de ouvir isso. E ajuda também aqui o canal no Instagram a crescer. Gratidão por tudo. Fiquem com o divino de vocês e até a próxima. Beijo, meu povo.